Boa tarde, meu nome é Ana Carolina e eu tô aqui para falar um pouco sobre a nossa matéria de crescimento e desenvolvimento e esclarecer alguns conceitos que a gente tem dentro dessa matéria. Inicialmente, a gente pode dizer que nós, indivíduos, temos diversas características e algumas delas podem vir através do genótipo e o fenótipo. O que é genótipo e fenótipo? O genótipo é um conjunto de genes, ou seja, ele pode nos trazer características hereditárias. Já o fenótipo, ele está relacionado mais ao meio, então pode nos trazer características do meio em que a gente vive. Um exemplo simples para esclarecer melhor. Uma pessoa nasce com uma personalidade forte, porque o pai tem a personalidade forte, a mãe tem a personalidade forte. Consequentemente, esse filho teria um gene hereditário de ter uma personalidade forte, mas o meio em que ele vive é totalmente agradável, calmo, então as características dele podem não ser de uma pessoa com uma personalidade forte, porque o fenótipo ele foi influenciado pelo meio, apesar do gene. O fenótipo ele se dá por 3 fatores. Primeiramente, pelo genótipo, porque não pode ter o fenótipo sem ter o genótipo. Pelo ambiente, como eu falei, e pela relação entre genótipo e ambiente. Então, esses 3 fatores vão formar o genótipo. Agora, a gente parte para novos conceitos, que é o conceito de crescimento, o conceito de desenvolvimento, o conceito de maturação e o conceito de experiência. Por que é importante a gente falar desses temas? Esses 4 conceitos que eu falei aqui agora, eles são muito confundidos entre eles. O crescimento é muito confundido com o desenvolvimento e a maturação muito confundida com a experiência. Então vamos lá, vamos esclarecer e mostrar que apesar de dar para confundir, não é igual. Eu tô aqui com o meu roteirinho, por isso que eu tô olhando para baixo. E agora vamos lá para o assunto que a gente vai esclarecer agora. O crescimento, ele tá mais ligado a nossas características quantitativas e não qualitativas. Como assim? O crescimento, ele tá ligado ao nosso tamanho, ao nosso peso, por exemplo, altura em centímetros, quilos, até mesmo assim, medida e peso do cérebro, órgãos internos, crescimento dos órgãos internos. Então, o crescimento ele está muito relacionado a essas estruturas. Já o desenvolvimento, ele está mais ligado a características tanto quantitativas quanto qualitativas. Eu até entrei numa pesquisa, num artigo da USP, para me informar mais a respeito disso, porque realmente na internet a gente não acha com muita facilidade conceitos explicando essas diferenças, porque as pessoas acham realmente que significam a mesma coisa. Então, o desenvolvimento, para dar um exemplo, seria, por exemplo, para nós da área da educação física, o desenvolvimento motor, que é muito importante. Então, ele não tem a mesma relação que crescimento, mas a gente pode também pegar alguns fatores do crescimento que entram no desenvolvimento. Então, uma coisa está relacionada à outra. Aí vem a maturação. A maturação, como o próprio nome já é meio óbvio, fala do processo de chegar na maturidade, que pode ser a maturidade somática, a maturidade sexual e a maturidade óssea. O que é isso? São processos contínuos numa ordem que vão tornar aquele indivíduo adulto. Por exemplo, a maturação somática está ligada à idade biológica. A maturação sexual está ligada a quando o seu organismo ele já pode se reproduzir. E a maturidade óssea é quando os seus ossos já estão formados na totalidade, não tem mais nada para desenvolver. Então, essa é a maturação. A experiência está ligada ao meio, a gente pode até relacionar ela um pouco com o fenótipo. Por quê? A experiência ela também vai formar o indivíduo, mas de acordo com o meio em que ele vive. Então, cada um pode ter um tipo de experiência, mas ela também está completamente relacionada com a maturação.
Para deixar mais claro, tanto o crescimento, o desenvolvimento, a maturação e a experiência, esses 4 fatores, eles são interdependentes, não tem como falar de um sem falar de outro. Então agora a gente vai partir para os 4 processos biológicos envolvidos no processo de crescimento do indivíduo. Quais são esses 4 processos biológicos? A hiperplasia, a hipertrofia, a agregação e a destruição celular. Vamos lá explicar cada um deles. A hiperplasia, de maneira básica, é o aumento das células. Uma grande quantidade de células que vão se dividindo pela mitose, e isso ocorre, cada um desses fatores que eu vou explicar ocorre em uma determinada etapa da vida. A hiperplasia, por exemplo, mais especificamente na gestação, porque é uma grande quantidade de células, então vai ajudar na formação do indivíduo com relação a estruturas e tudo mais. A gente pode citar, por exemplo, as células-tronco, que vão formar diversos tecidos no corpo humano. Depois vem a hipertrofia. A hipertrofia está relacionada ao aumento da célula e não à divisão dela. A gente pode lembrar até mesmo assim do termo hipertrofia usado muito em academia, que está relacionado ao aumento muscular. Essa parte da hipertrofia, ela é usada muito mais na parte de músculo, como eu falei. Daí vem a agregação. O que é agregação? O próprio nome já está falando, é a agregação das células, formando uma espécie de rede. E isso acontece geralmente em células do mesmo tipo que tendem a se juntar e formar essa espécie de rede. Então, a agregação ela é usada juntamente com a hiperplasia e a hipertrofia no processo de desenvolvimento dos ossos, por exemplo. E temos a destruição celular, que pode ocorrer por fatores patológicos ou hereditários. O que é a destruição celular? É quando o decréscimo excede a produção celular. Um exemplo de destruição celular seria a osteoporose. Então a gente pode ver que cada um deles foi usado em uma fase da vida e cada um com a sua devida importância para o nosso processo de crescimento. De uma maneira bem resumida, básica, dentro do possível, eu pude estar explicando esses termos e eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha dado para entender muito bem cada um deles.